3, 2, 1. Olá pessoal, hoje eu vim falar de uma coisa que me agrada muito e na qual eu invisto um tempo e um estudo hoje em dia cada vez maiores. Estou falando de literatura, estou falando de literatura de língua portuguesa, estou falando de autores que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Estou falando de histórias que foram criadas na cabeça genial de muitas pessoas que eu admiro por meio da leitura, né? Bom, eu estava ontem na Academia de Letras, Academia Imperatriz de Letras, como a gente faz sempre nas reuniões às quintas-feiras, tem os chá dos acadêmicos, né? Chá dos imortais. Então eu fui lá e ontem foi apresentado pela confreira Maria Helena Ventura um ensaio, né, crítico literário lindo do evangelista Lucas. Muito bonito ver a história de Lucas, né, de São Lucas. Maria Helena tem muita propriedade e fala muito bem disso. E no final da nossa reunião, a presidente confreira Edna Ventura perguntou quem queria se agendar para os próximos eventos para falar. E eu então levantei corajosamente o meu dedo e disse: eu quero, eu vou falar de um autor do qual eu gosto muito e que mudou inclusive a minha forma de percepção de literatura, de percepção de criação narrativa e literária. Estou falando desse cara aqui. Certamente vocês já ouviram falar dele. Esse é o grande José Saramago, o único autor em língua portuguesa a ganhar um Nobel. E a minha história com Saramago é uma história até interessante. Eu, em 2002, mais ou menos, eu trabalhava numa faculdade particular em São Luís. E naquelas confraternizações de final de ano, que se troca presente e tal, eu recebi um livro de presente, exatamente um ensaio sobre a cegueira. Não é esse aqui é mais novo, mas eu não sei onde está o outro, procurei na biblioteca, não achei. Mas eu recebi o livro e como eu não gostava muito da pessoa na época, a gente tinha tido uns entraves, né? Aquela coisa de universidade, de confrontação de formas de pensar ou de agir, etc. Enfim, depois até ficamos grandes amigos, mas na ocasião em especial a gente tinha rusgas, né? Talvez um com o outro. E aí essa pessoa me tirou e me deu um ensaio sobre a cegueira. Como eu não gostava da pessoa, transferi a antipatia para o livro e esse ficou comigo muito tempo sem ler. E mais ou menos ali por 2007, eu acho, eu resolvi fazer uma viagem. Era uma viagem longa. E aí eu, sempre que viajo, tenho isso comigo. Eu sempre levo um livro. Sempre, há muitos anos isso. E aí eu tomei coragem e disse: não, eu vou levar esse livro, vou levar o ensaio sobre a cegueira e vou começar a conhecer que autor é esse. Até então, eu não sabia quase nada de Saramago. E aí eu li na viagem e voltei da viagem completamente transformado no sentido de compreender a força de uma narrativa ficcional. O ensaio sobre a cegueira, que eu recomendo muito para quem gosta de literatura e recomendo muito para quem tem interesse ou venha a ter interesse de conhecer a literatura do Saramago, que é absolutamente fantástica. O ensaio sobre a cegueira é o livro pelo qual você deveria começar. Eu gostei tanto do Saramago que depois eu li e comprei vários outros livros, né? Eu li o Claraboia. Claraboia tem uma história interessante que eu posso depois contar num outro vídeo. Que foi o primeiro livro, né, de mais monta do Saramago que foi apresentado à editora e foi recusado. Depois eu li A Jangada de Pedra. Depois eu li esse aqui é o primeiro, O Homem Duplicado.
que é uma história maravilhosa também. Depois eu li A Viagem do Elefante. Depois eu li Caim, que não está aqui nas minhas coisas. Depois eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, que também não está aqui nas minhas coisas. Depois eu li um livro maravilhoso dele, chamado Todos os Nomes. Esses livros estão por aqui, na minha biblioteca, em algum lugar, mas eu não consegui detectar. E depois eu ganhei esse livro, que é uma coletânea de acho que 5, 6 romances, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 romances de Saramago. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ninguém lê tanto livro do mesmo autor se não gostar dele, se não achar que ele tem algo de interessante. E o que ele tem de interessante? O que Saramago tem de interessante que o diferencia tanto, que fez ele ganhar o Nobel? Eu acho que para mim algumas coisas que eu posso apontar e posso deixar para que você que está vendo esse vídeo se interesse e leia alguma coisa dele. Saramago, primeiro, ele é um autor que desconstrói a tua forma tradicional, canônica, de compreender a estrutura narrativa de um texto. Ele trabalha com parágrafos imensos, às vezes um parágrafo dá 2, 3 páginas. Isso causa um grande estranhamento. Mas quando você começa a ler, quando você entende por que ele está fazendo aquilo, vira uma coisa maravilhosa. Outra coisa, o Saramago trabalha sempre com personagens atomizados. O que é esse atomizado? Personagens simples, personagens comuns, homens e mulheres e crianças do povo, né? Então, esses são os grandes personagens dele. O Saramago não tem grandes heróis. Os grandes heróis dele são as pequenas pessoas, as pequenas criaturas, como diz o Rubem Fonseca, né? Pequenas criaturas que fazem coisas grandiosas. Esse é o estilo saramaguiano. Depois, ele traz muitas reflexões dentro da sua narrativa e, por fim, ele te deixa com aquela sensação quando termina o livro de que como foi que esse autor conseguiu pensar nisso, né? E para quem por acaso está vendo esse vídeo e é escritor ou quer ser escritor, uma dica: o Saramago só começou a fazer sucesso aos 53 anos, se não me engano foi isso. É um autor tardio, mas é um autor de uma obra monumental. Esses são alguns dos que eu tenho em casa, tenho outros perdidos na minha biblioteca. Então eu queria deixar como dica, né, nesse vídeo, que você se aventure pela literatura de Saramago, que você não vai perder o seu tempo. Saramago, para mim, é um autor tão importante que me fez ir a Portugal para conhecer a Fundação José Saramago. Eu tenho isso como um grande feito pessoal, né? Ter conhecido a fundação que cuida da memória e da história desse grande autor. E espero que Saramago seja cada vez mais lido, reconhecido no Brasil, em Portugal, nos países de língua portuguesa e no mundo inteiro, porque ele é um grande autor. Ninguém ganha um Nobel por acaso, e ele é um grande autor. Esse vídeo ficou longo, desculpem, peço desculpas, mas achei que fosse importante a gente falar desse autor, não apenas a filigrana, mas porque que ele é um autor tão importante. Obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.